Bem-vindo, este é o Janela Econômica. Abrimos a edição de hoje com as previsões de crescimento econômico de Moçambique para o ano 2025. Começamos com a mais recente nota da agência de notação financeira Fitch, que acaba de rever em baixa o crescimento econômico de Moçambique para o ano corrente. De acordo com a agência, Moçambique deverá crescer 3,2% contra os 4% antes previstos. A agência de notação financeira Fitch considera que a elevada incerteza causada por uma política fiscal mais apertada e falta de liquidez em moeda externa vão afetar o crescimento de 2025, que deverá ser de 3,2%, abaixo dos 4% anteriormente previstos. Além de rever em baixa o crescimento econômico de Moçambique, a nota da agência indica para a descida do país da notação CCC+, para CCC, o último nível antes do nível mais grave, que é a do incumprimento financeiro. A Fitch escreve que os tumultos dos últimos meses fizeram também o déficit orçamental aumentar para 6,5% do produto interno bruto no ano passado, devendo melhorar para 4,4% este ano. Mas, ainda assim, a Fitch diz que lidar com a grande despesa de salários na função pública, num contexto de agitação social, será um dos principais desafios do novo governo. No que diz respeito à evolução do rácio da dívida sobre o PIB, um dos principais indicadores analisados, a Fitch afirma que o ritmo da redução vai abrandar de forma significativa. Concluem os analistas citados pela agência lusa. Os déficits mais elevados significam que esperamos agora que a dívida face ao PIB caia de forma muito mais lenta de 93,8% do PIB de 2024, que compara com a média dos pares dos 68,2% para 93,4% no final de 2026, o que compara com a previsão de 89,9% feita em agosto. Concluem os analistas citados pela agência lusa. E o Standard Bank Moçambique faz uma previsão ainda mais pessimista do desempenho da economia moçambicana em 2025. Contrariamente à agência de notação financeira, que prevê um crescimento de 3,2%, o Standard Bank Moçambique prevê um crescimento de 3% ou apenas 1%, caso se exclua o setor mineiro. O economista-chefe do Standard Bank Moçambique prevê que para os primeiros meses de 2025 as dificuldades econômicas continuem a afetar o país, mas antecipa uma melhoria progressiva nos trimestres seguintes. De acordo com o economista-chefe do Standard Bank, as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto PIB para 2024 de 2,5% após 5,4% em 2023 refletem uma contração de 1,6%, sempre em termos homólogos. Os dados indicam que o PIB, excluindo a exploração mineira e o gás natural liquefeito, cresceu menos de 1% em 2024, um valor inferior aos 2,2% registrados em 2023. Para os primeiros meses de 2025, o economista prevê que as dificuldades econômicas continuem a afetar o país, mas antecipa uma melhoria progressiva nos trimestres seguintes. É esperado que a contração no crescimento do PIB se mantenha no primeiro trimestre de 2025, mas deverá ocorrer uma recuperação nos trimestres subsequentes, consistente com a nova previsão de 3% em termos homólogos para 2025. Embora as manifestações tenham diminuído de intensidade, continuam a ocorrer em vários pontos do país e a confiança pode levar mais algum tempo a se restabelecer. O economista-chefe do Standard Bank Moçambique fez a análise no comentário que acompanha a divulgação do índice de compras do empresário PMI relativo a janeiro, citado pelo Diário Econômico e pela agência lusa.
e os preços dos principais produtos voltam a subir, levando a inflação a atingir 4,69% em janeiro do corrente ano. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que os preços subiram em 1,45% face a dezembro do ano passado, 2024. Janeiro foi o quarto mês consecutivo de subida de preços. De acordo com o Índice de Preços do Consumidor, IPC, a variação mensal foi impulsionada principalmente pelo aumento dos preços na categoria de alimentação e bebidas não alcoólicas, que contribuíram com 1,16 pontos percentuais para a inflação global no período. Uma leitura às publicações do IPC indica que o mês de janeiro marcou o quarto mês consecutivo de subida de preços. A última descida geral de preços registrou-se entre maio e agosto de 2024. Em dezembro, a inflação mensal tinha sido de 1,60%, evidenciando uma ligeira desaceleração na variação dos preços. Na zona sul do país, as cidades de Inhambane e Xai-Xai são as que mais se ressentiram da subida dos preços. Inhambane registrou um aumento de 3,4% e a cidade de Xai-Xai registrou uma subida de 2,13%. Uma comparação em relação a janeiro de 2024 indica que os preços aumentaram 4,69%, um crescimento influenciado pelos setores de alimentação e bebidas não alcoólicas, que registraram um aumento de 12,4% num ano, e pelo setor de restaurantes, hotéis, cafés e similares. Os dados do INE mostram que, mesmo assim, o ano 2024 foi melhor que o ano 2023. 2024 fechou com uma inflação acumulada de 4,15%, abaixo dos 5,3% registrados em 2023. Bom, esta é a visão mais ampla sobre a situação geral dos preços que nos é dada pelo INE. Vamos agora ver a situação concreta nas regiões sul, centro e norte do país. Começamos com a província de Gaza, onde há uma nova força no mercado que está a ditar os preços dos produtos. Falo dos manifestantes. Em Gaza, a imposição dos preços pelos manifestantes está a condicionar a reposição de estoque de produtos alimentares na província de Gaza, mais concretamente na cidade de Xai-Xai. Alguns comerciantes dizem que, além da interrupção constante da atividade das vias de acesso, temem assalto, vandalização dos seus estabelecimentos. A província de Gaza registra abastecimento irregular de produtos de primeira necessidade. O facto que fica a diversa intensificação das manifestações pós-eleitoral e a alegação do elevado custo de vida está a criar prejuízos enormes aos agentes econômicos. Temos maior problema no fornecimento do arroz. O arroz deixou de ser um produto de consumo básico, passou a ser um produto de terror, entre aspas. É muito controlado o preço do arroz, então os agentes econômicos preferem não estocar para os seus armazéns em grandes quantidades. A cidade de Xai-Xai e província de Gaza estamos muito mal porque as pessoas têm medo de trazer mercadoria, como nós todos sabemos que quando a população pelo caminho estão a vandalizar os caminhões, estão a descarregar cimento, arroz, basta ver cimento e arroz, a população está a vandalizar mesmo. A campanha de imposição de preços nos produtos de primeira necessidade já obrigou alguns comerciantes a encerrarem os estabelecimentos e abandonar o país. Alguns foram de vez, alguns estão mesmo fora só para não sabem quando é que vão de voltar, estão de voltar também. E na cidade de Tete, os preços também subiram comparativamente à semana passada.
Preços de produtos alimentares tendem a aumentar nos principais mercados da cidade de Tete. O agravamento é influenciado pela escassez de produtos devido ao fraco escoamento ligado às manifestações na Estrada Nacional número 1. A título de exemplo, o saco de batata reno de 10 kg, que antes custava em média 500 meticais, hoje custa 700 a 800 meticais. Onde que adquire sua batata? Batata? Aqueles também pessoas que estão a trazer de Maputo, África do Sul, eu também compro. Compra onde? Compro na Shoprite, compro no Coachena. Então, lá no mercado Coachena, compra por quanto o saco de 10 quilos? Está 700. 700 meticais? Sim. Antes quanto custava? Antes estava 500 a 650, mas agora está 700 a 750. Subiu? Sim, sim. E a cebola? Cebola antes estava 350 a 300, mas agora subiu, está 500 a 550. Batata que eu vendo é batata sul-africana. E antes, batata ela me vendia 750 cada saco de batata. De quantos quilos? De 10 quilos. Agora, eu comprava 750 e com transporte, pelo menos chegava aqui a 825. O tomate, óleo, arroz, cebola, pimenta e a cenoura, entre outros produtos, são outros que dispararam com os preços. Já na zona norte do país, visitamos a cidade de Pemba, em Cabo Delgado, onde os preços estão a subir. O custo de vida está cada vez mais caro na cidade de Pemba, uma circunscrição administrativa dependente da produção alimentar que ocorre em outros distritos, províncias e países vizinhos. O nível de dependência do exterior para o abastecimento do mercado é excessivo, de tal modo que nem o pescado capturado localmente satisfaz as necessidades de consumo. Antigamente, o feijão nós comprávamos por 80 meticais, mas por agora estamos a comprar por 110. E a cebola, antigamente, comprávamos por 25, mas agora está 60 meticais. Então, praticamente, isso subiu para nós, o pressário não é tão favorável. Há muito tempo era normal, agora já está a subir as coisas. Pata, também já compramos a 1.450, a 1.400, mas agora está em 1.350. E asas é um caso particular, porque é um derivado muito principal do frango. E, então, sempre o preço foi mais ou menos esse de 1900. Cebola também estava 50, agora se encontra a 70 a 80 meticais. Açúcar, há muito tempo era 40, 1 quilo. Agora está 110 a 120. Transporte não está entre mercadoria suficiente, de pouca de Maputo para aqui, pouca de manifestação. Na estrada, alguma transporte não está a levar seguro por causa de essa manifestação, o que é suficiente não está a receber mercadoria, por causa de alguma coisa isso só. Para além de subida de preço de produtos de primeira necessidade, a população em Cabo Delgado ressente-se também de agravamento de custo de bilhete nos transportes semicoletivos de passageiros, vulgo Chapa 100, que fazem ligações interdistritais. E a tendência de subida dos preços é notória, como vimos em quase todo o país. Localmente, há outras variáveis que condicionam a estipulação dos preços, como é o caso da província de Gaza, onde os manifestantes estão a interferir no processo. Vamos a Gaza conversar com Olímpio Machanganho. Olá, Olímpio. A situação que vimos há pouco na sua reportagem prevalece? Que impacto está a ter? Ora viva, Elo Lucas. Aqui, contrariamente daquilo que tem acontecido nos outros anos, que é a população em geral a reclamar o custo de vida, desta vez são os manifestantes que impõem o preço de arroz, obrigando que comerciantes devem praticar o preço que eles pretendem. E muitas vezes isso acaba prejudicando aquilo que é o comércio ao nível de toda a província de Gaza. E outra questão que foi levantada pelos comerciantes tem a ver com as barricadas ou interrupções nas vias de acesso, em que muitas vezes os caminhonistas chegam a ficar muitos dias com a mercadoria pelo caminho. E quando trata-se de produtos são muito procurados, como é o caso de cimento e arroz e muitos outros produtos que são muito procurados, esses são assaltados ou mesmo vandalizados os estabelecimentos comerciais quando os comerciantes não aceitam
praticar o preço imposto pelos manifestantes. E os manifestantes não querem saber nada sobre a margem de lucro que é praticada pelos comerciantes. Apenas impõem um determinado preço e que cada comerciante tem obrigatoriedade de cumprir. É essa informação, certamente, que podemos avançar a partir daqui da capital provincial de Gaza. Vamos agora à cidade de Tete, onde também é notória a subida dos preços. Olá, Madalena. É isso, Hélio Lucasi, assim como retratam os preços dos produtos de primeira necessidade, na peça de reportagem que acabamos de acompanhar, os preços são muito elevados. Os vendedores aqui na cidade de Tete adquirem os seus produtos como a batata, a cenoura, o pimento, a cebola, nos países como a África do Sul e também Zimbábue, e eles vêm aqui revender a um preço muito elevado também para poderem ter uma margem de lucros. Exemplo também do óleo. O óleo, os preços oscilam e o óleo é adquirido com a qualidade que o cliente irá precisar. Com imagens de Ivanildo Calonga, Madalena Macuacua para a televisão de Moçambique. E na Zona Norte, além dos tumultos, o terrorismo deixou suas marcas. Em várias regiões, quase que não houve a atividade produtiva. Olá, Elísio Satimane, como é que está a situação na cidade de Pemba? Saudações, Hélio Lucasi. Pemba consta da lista das cidades moçambicanas onde o custo de vida é considerado como sendo bastante alto. De acordo com a reportagem que acompanhamos há momentos, temos a descrever 3 cenários. O primeiro tem a ver com preços na fase estacionária. É o caso de açúcar, por exemplo, pode ser adquirido atualmente a 100 meticais. Lá vão cerca de 3 ou 4 meses que o preço de açúcar não muda. Porém, há um segundo cenário que tem a ver com a redução do custo de alguns produtos. É o caso de óleo de cozinha. Óleo de cozinha chegou a custar, nos tempos, cerca de 850 a 800 meticais o galão de 5 litros. Atualmente, o óleo de cozinha pode ser adquirido a 600 meticais. Mas o terceiro cenário é daqueles que preocupa bastante aos cidadãos, pois tem tendência de subida de preços. O caso de batata reno, cebola, feijão e tomate. Este último, que antes custava 180 meticais, agora chega a custar 150 meticais o quilo, para o sufoco do bolso do cidadão. E o presidente da República, Daniel Chapo, já reagiu. Diz que o governo está a estudar a possibilidade de retirar ou reduzir o IVA nos produtos alimentares e baixar o preço dos combustíveis. O objetivo destas medidas é reduzir o custo de vida. Estamos a trabalhar para podermos encontrar várias outras soluções. Uma delas é pegar os produtos da cesta básica do povo moçambicano e nós podermos trabalhar para ver a possibilidade de retirar o IVA, que é, portanto, o que encarece os produtos principais, portanto, da cesta básica. Estou a falar basicamente do arroz, estou a falar do açúcar, estou a falar do óleo, estou a falar do feijão. Produtos principais, daqueles que o moçambicano não passa um dia sem alimentar-se. E quando estamos a falar do custo de vida, é principalmente a alimentação. Estamos a fazer também esse exercício e nos próximos dias, nos próximos Conselhos de Ministros, vamos também anunciar o resultado que nós vamos conseguir para aliviar, portanto, o custo de vida por parte dos nossos irmãos moçambicanos. Revisão da tarifa de portagem. Na última sessão do Conselho de Ministros, deixou-se claro que o Ministério de Transportes e Logística está neste momento em negociação com as concessionárias, basicamente 2, ao nível da cidade e Grande Maputo, que é a TRAC e a Revimo, para podermos encontrar soluções em relação a esta questão das portagens. Não só com as concessionárias, mas também com os próprios utentes, porque eles contribuem ao nível das redes sociais, ao nível, portanto, dos órgãos de informação. Vocês estão a fazer um excelente trabalho, nós temos acompanhado, portanto, quando entrevistam as pessoas nas portagens, as ideias que trazem de que até podem aceitar em pagar, mas talvez o preço é que está um pouco mais alto. Então precisamos agora de ouvir todas as opiniões e temos certeza absoluta que vamos encontrar melhores soluções para
aliviar a pressão por parte dos moçambicanos. Preço dos combustíveis. O outro aspecto também que estamos a fazer um exercício é relacionado com o custo, portanto, dos combustíveis. Podem existir, nas questões relacionadas com combustíveis, alguns aspectos adicionais que levam com que o combustível esteja a este preço. E como sabe, quando o combustível está caro, quem paga é o último consumidor. Encarece, portanto, os produtos de primeira necessidade e toda a cadeia da economia. Daí que achamos também que estamos a fazer esse exercício. É verdade que o país não produz combustíveis. O preço dos combustíveis não depende apenas do país, mas na componente relacionada com os aspectos que levam com que se defina o preço, pode-se fazer um exercício de corte de certos aspectos que possam, até certo ponto, aliviar o preço dos combustíveis e, consequentemente, a cadeia toda da economia até ao último consumidor. E vamos analisar as medidas que estão em cima da mesa do governo para aliviar o custo de vida. Pois bem, vamos ao espaço de análise aqui no Janela Econômica. Para o efeito, contamos com a presença de Estrela Charles, ela que é economista, vai ajudar-nos a olhar para esta subida de preços. O fato é que o mês de janeiro foi o quarto mês consecutivo a vermos os preços a subirem de forma significativa. Bem-vindo ao Janela Econômica. Como é que olha para estas medidas que estão a ser estudadas pelo Executivo? O Presidente da República anuncia esta possibilidade de se reduzir ou então se retirar o IVA sobre os produtos alimentares. Esta medida chega a ser sustentável para um Estado que também precisa de arrecadar receita? Bom, obrigado. Saudar a si e agradecer a TVM pelo convite. É sempre bom debater esses temas importantes para a nossa economia, principalmente neste caso, que é o início da governação. É importante o governo também perceber e nós também tentarmos contribuir com tudo aquilo que temos para esses debates de melhores políticas. Em relação à questão da retirada do IVA ou da isenção do IVA, nós aqui temos que olhar para esse aspecto de uma forma muito cautelosa. Muito cautelosa, por quê? Porque podemos ter a intenção de ter um determinado efeito, que é a redução do preço dos produtos básicos, e não chegar a esse efeito tão desejado. Por quê? Porque no meio deste processo da isenção ou da retirada do IVA, existem alguns aspectos que é preciso acautelar. Nós estamos a falar da questão da fiscalização, estamos a falar da questão do controle das margens dos lucros das empresas, porque se estas questões não forem acauteladas, dificilmente vamos alcançar o objetivo que nós queremos. E temos também que ver, quando nós falamos da retirada do IVA, nós estamos a falar também da redução daquilo que são as receitas para o Estado. E quando nós temos essa situação, sabemos que já estamos numa situação complicada em termos de receitas públicas, é necessário que o governo analise, será que vale a pena retirarmos o IVA, reduzir os impostos, ou podemos usar este imposto para poder realmente fazer algo que beneficie a quem precisa. Porque a questão básica que nós temos aqui é o custo de vida. A questão básica é o aumento dos produtos de primeira necessidade, aumento de produtos alimentares. E este aumento, esta inflação, não impacta a todos da mesma forma. Nós, quando temos um aumento do preço do pão, não vai impactar a todo cidadão da mesma forma. Existem aqueles que têm um rendimento muito baixo, que são realmente muito afetados pelo aumento do preço, principalmente dos bens alimentares. Mas existem aqueles que já têm uma renda relativamente mais alta e que não são tão afetados assim com o aumento do preço dos produtos alimentares. Então, onde é que nós queremos alcançar? Onde é que nós queremos lutar para que o impacto do aumento do preço seja razoável? É naqueles que têm renda mais baixa. Então, nós temos que nos focar naqueles. Quando o governo decide reduzir ou isentar ou eliminar o IVA, significa que todos serão beneficiados. Agora, será que todos precisam desta isenção? Todos necessitam desta isenção? Há uma percepção errônea de que o IVA é pago pelo consumidor, mas, na verdade, se olharmos para a Lei Geral Tributária, percebemos que quem paga o IVA é o agente econômico. Ou seja, se olharmos do ponto de vista subjetivo, o IVA é pago pelo agente econômico. Até que ponto é que uma possível redução do IVA ou a sua eliminação em certos produtos pode ter algum impacto no preço desse produto?
o que é que nos garante que quando o IVA reduziu de 17 para 16, o que é que nos garante que realmente o preço reduziu? Será que nós sentimos essa redução de 1% no preço? Não existem estudos aqui em Moçambique que mostram que essa redução de 17 para 16, por exemplo, teve um impacto no nível de preço ao consumidor final. Então, não havendo isso, eu acredito que muito dificilmente nós teremos um governo que possa realmente perceber e analisar estas questões da redução do preço ao consumidor. Até que ponto é que existe essa possibilidade do governo reduzir o preço dos combustíveis? Então, é importante o governo, neste caso, decidir e sentar a analisar, verificar quantas fases é que nós temos do processo de pagamento do IVA dentro da estrutura do preço do combustível, o que é possível retirar, o que é que não é possível retirar. E depois também existe a questão das dívidas com as gasolineiras. Então, é tudo uma questão administrativa. E eu acredito que é possível, sim, até porque já mostramos com cálculos, no estudo que já fizemos, sobre a questão da redução do combustível. É possível reduzir, sim, o combustível, é possível tornar o preço do combustível mais acessível, digamos assim. E é uma cadeia. Quando nós reduzimos o preço do combustível, nós vamos beneficiar não só as empresas, mas a produção. Quando nós falamos do preço do gasóleo, que também agora já está muito elevado, já quase que não vemos a diferença com o preço da gasolina. Então, é importante perceber o que é que nós queremos. Nós podemos não mexer com toda a estrutura do preço do combustível para, por exemplo, a gasolina, mas fazer com que as empresas agrícolas, as empresas industriais, beneficiem de algumas isenções em relação ao combustível para tornar o preço final mais baixo. Então, a estratégia aqui não é apenas olhar para o IVA, dizer que vamos tirar o IVA, então o produto vai baixar. Dificilmente o produto baixa retirando apenas o IVA. É importante, sim, vamos retirar o IVA, vamos isentar o IVA, mas vamos também mexer com outras componentes. Vamos olhar para a componente da produção, vamos olhar para a componente de combustível, vamos olhar para a componente... podemos falar também da questão da cadeia de valor, a questão das infraestruturas. Então, enquanto mexermos num único ponto, nós não vamos ter aquilo que nós desejamos. E o mais importante de tudo, como já referimos antes, é olhar para quem realmente beneficia. Uma componente muito importante neste processo que é o pagamento na importação de combustíveis. Há muito que o Banco de Moçambique demitiu-se da função de fazer o pagamento através de divisas em moeda estrangeira. Esta função passou já há muito tempo para os bancos comerciais e agora o setor privado exige que o Banco de Moçambique volte a chamar a si esta função. Entende o setor privado que assim pode haver mais liquidez em moeda estrangeira, porque a pressão que se exerce nas divisas em moeda estrangeira nos bancos comerciais vai reduzir e os bancos comerciais vão poder disponibilizar divisas para outras compras do setor privado. Esta medida também pode, de alguma forma, aliviar no que diz respeito ao custo de vida em Moçambique. Este é um tema bastante complexo, podemos assim dizer. Primeiro, eu acredito que a questão de movimentação de divisas, de compras e vendas, não pode ser tratada pelo Banco de Moçambique, não pode ser tratada pelo Banco Central, deve realmente ser tratada pelos bancos comerciais. É assim que deve ser, é assim como a teoria indica. Mas o que acontece é que estes bancos comerciais também têm algumas limitações impostas também pelo Banco Central. Então, o Banco Central diz assim, vocês, Banco Comercial, podem movimentar as divisas como bem entender, mas, por outro lado, também acaba impondo algumas regras que dificultam esses bancos comerciais de poderem realmente efetuar esses trabalhos cambiais. O assunto de divisas aqui em Moçambique é um pouco complicado, porque estamos numa situação que até o cidadão comum não consegue ter dólar, não consegue ter randes por via do banco. O que o Banco de Moçambique está a fazer? Praticamente está a fomentar o mercado negro. Praticamente está a incentivar que as pessoas façam as trocas cambiais no mercado negro. Isso aqui é muito mau. Então, o que o Banco de Moçambique deve fazer? Deve controlar os bancos comerciais e deve criar formas para que os bancos comerciais realmente possam exercer essa tarefa. Com todas essas condições reunidas, sim, claramente que isso vai realmente contribuir, primeiro, para a redução da dificuldade de importação. Eu acredito que os empresários não estão, digamos que,
a inventar ou a gostar, digamos assim, dessa situação toda de dificuldades cambiais, porque até eles querem prejuízos. Então, o que eles querem é uma solução para poder sair deste problema. E a solução não é dizer que não, o Banco de Moçambique agora resolva tudo. O Banco de Moçambique não. É o Banco de Moçambique criar condições para os bancos comerciais poderem realmente efetuar esse trabalho. Estrela, Charles, obrigado pela presença aqui no Jornal Econômica. Espero recebê-la mais vezes. Obrigada. Vamos dar continuidade aqui com o Jornal Econômica, com mais atualidade econômica. O governo e o setor privado buscam soluções para alavancar a economia depois das manifestações que ditaram o encerramento de cerca de 40% dos empreendimentos econômicos. Na última semana, o ministro da Economia recebeu a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, no encontro onde foi discutida a possibilidade da renegociação da dívida do setor privado junto com a banca. Tem que estar em cima da mesa porque, repara, nós, setor privado, desde há 3 meses que estamos parados. Muitas das fábricas estão paradas, fecharam, muitos estabelecimentos encerraram, os próprios clientes não se movimentaram. Claramente que não conseguimos satisfazer todos os compromissos. Há prioridades. É unânime na classe empresarial que a maior prioridade tem sido o tema salarial. E esse, claramente, não vamos contribuir para que a crise ainda aumente. Agora, não havendo atividade, o dinheiro vai faltar para algumas coisas, nomeadamente para a banca e, nomeadamente, até para as prestações dos impostos que se avizinham aí. A banca, em maior parte, é um setor privado, também é um player e é um agente que tem interesses económicos, portanto, isto tem que ser renegociado e existem também algo de regulamentação do Banco de Moçambique que é preciso cumprir, portanto, não é um processo simples, vamos fazer um trabalho mais profundo, que é a própria revisão de algumas taxas e de alguns impostos que para nós não fazem sentido como eles estão aplicados. O Ministério da Economia, dentro daquilo que é a sua estruturação, está a interagir com estas sensibilidades. Certamente que um encontro alargado com o setor privado, engajado neste diálogo com a CTA, será continuamente feito, de modo a que mais sensibilidades possamos ter para, por um lado, vermos, como disse, o tema da recuperação económica e os aspectos que queremos que informem a agenda da melhoria do ambiente de negócio e clima de investimentos. E os empresários da província da Zambésia pedem a redução das taxas e impostos, de modo a garantirem a recuperação econômica pós-tumultos. Que iniciaram as manifestações, a nossa fábrica está fechada. Nós estamos desde dezembro que não produzimos, não vendemos arroz. Isso é um impacto muito negativo, pois nós já fornecemos várias entidades, já fornecemos várias empresas, várias instituições o nosso arroz. Eu tive que demitir 3 dos meus colaboradores. São colaboradores que eu preciso, que são peças-chave para o sucesso do meu negócio, mas infelizmente eu não tinha como manter eles porque já não consigo produzir como antes e para não manter pessoas e ter contas de salário a subir, eu tive que demitir essas pessoas. Sentimos nós na pele, temos consciência disso, embora sabemos que o governo está ciente daquilo que nós estamos a enfrentar, mas é necessário que a gente apresente aquilo que são os nossos sentimentos, aquilo que são as nossas preocupações, para que o governo possa se direcionar, para que o governo possa perceber e sentir que, de facto, nós não estamos nada bem. A hidroelétrica de Caurabassa vai entregar 300 milhões de dólares americanos ao Estado no ano fiscal de 2025. HCB Hidroelétrica de Caurabassa, maior produtor de energia elétrica, abre 2025 com a boa nova nos cofres do Estado. Uma injeção para um Moçambique melhor para todos. Para 2024, por exemplo, no total entre dividendos, impostos e taxas, a HCB entregou cerca de 250 milhões de dólares ao Estado. Este ano, 2025, prevê entregar
cerca de 292 milhões de dólares, próximo de 300 milhões de dólares. E isso é significativo, é uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do país, através de impostos, taxas e comissões. Este assunto é arrolado na entrega de 2 caminhões porta-contentores e 20 contentores de lixo, totalizando 4 novos aparelhos da autarquia. Em média, são 40 mil toneladas de lixo por dia, longe da capacidade municipal de recolha. Esperamos é que a edilidade trabalhe afincadamente para fazer valer esta oferta, que limpe a cidade de facto, que os munícipes, depois de testemunharem esta oferta, não vejam mais sujidade e lixo na cidade. O município já vem fazendo um excelente trabalho, de tal forma que tem outros 2 caminhões lá atrás que o próprio município adquiriu. A cidade de Tete anda limpa, vai ficar ainda mais limpa. A recolha de lixo, a partir de hoje para frente, vai ser diferente. Teremos uma capacidade boa a nível da cidade de Cimento e colocarmos contentores como estes, que muito e em pouco tempo pode fazer a recolha de lixo na cidade de Cimento. São 18 milhões de meticais da HCB e outros 18 milhões de meticais do município. É um grande investimento. A capacidade de resposta está reforçada, mas César de Carvalho quer mais empenho e dinâmica dos munícipes na gestão dos contentores de recolha dos resíduos sólidos. Estão suspensos os voos da LM para Lisboa. Segundo o porta-voz da companhia aérea LM, Alfredo Cossa, apenas nesta rota a empresa soma prejuízos avaliados em mais de 21 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1 bilhão de meticais. Em conferência de imprensa esta terça-feira na capital do país, o porta-voz das linhas aéreas de Moçambique, Alfredo Cossa, anunciou a suspensão dos voos entre Maputo e Lisboa, capital de Portugal. A decisão segue-se a outra igual tomada há menos de um mês de suspensão das ligações aéreas com Zimbábue e Zâmbia. O porta-voz da LAM diz que tudo se deve à falta de sustentabilidade das ligações aéreas com os 3 países, fato que criou prejuízos de mais de 300 milhões de dólares, equivalentes a cerca de 19 bilhões de meticais. Temos a rota Maputo-Lisboa, Lisboa-Maputo, também vai ser suspensa de imediato a partir do dia 19 corrente, devido à operação Lisboa. Estamos com um prejuízo avaliado em mais de 21 milhões de dólares de prejuízo desde o início da Operação Lisboa. A Arara fizemos um levantamento de prejuízo para voltarmos a reinventar nesta rota. Numa primeira fase avaliamos em 307 mil dólares. Face à suspensão dos voos entre Maputo e Lisboa, a LAM promete minimizar os impactos dos mais de 1.000 passageiros que já compraram passagens aéreas para esta rota. Nós criamos todos os atos administrativos para poder evacuar os passageiros nas outras companhias. Os 1.080 são do voo de Lisboa. Já. Quanto a Arara não temos nenhum passageiro pendurado, mas Lisboa temos 1.080 passageiros. Vamos perspectivar o intercontinental e o regional. Não estamos a dizer que não vamos voar no regional para Maputo, Johannesburgo, Maputo. Vamos voar. A suspensão das ligações aéreas com Zimbábue, Zâmbia e Portugal acontece há menos de um mês após a aprovação da venda de cerca de 90% das ações da LAM no âmbito da reestruturação e recuperação da empresa. Vamos, juntamente com Egas Daniel, economista, analisar se estas ações vão estar em alinhamento com aquilo que é a pretensão do Executivo, que é a recapitalização da LM. Egas, bem-vindo ao Jornal Econômica. Estas medidas que a LM anuncia de forma tempestiva hão de estar em alinhamento com aquilo que é o objetivo do Governo, de reestruturar a LM. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui e cumprimentar a todos que estão a nos acompanhar. De facto,
se nós olharmos para o histórico daquilo que eram, pelo menos, os comentários ou a informação que se tinha sobre algumas rotas que constituíam fonte de prejuízos para a LAM, parece fazer sentido começar-se a se desfazer daquelas decisões estratégicas ou daquelas decisões menos estratégicas do ponto de vista de rentabilidade. Por exemplo, há que se lembrar que o avião que foi alugado, que depois não fez nenhuma operação e ficou por aí um ano, já foi pelo menos devolvido, apesar dos prejuízos gerados. Então, é uma decisão estratégica sob a qual a administração desfez-se dela. Da mesma forma, as rotas que não têm rentabilidade e depois têm um caráter estratégico muito fraco, falo, por exemplo, da rota para Lisboa, para mim faz sentido desfazer-se dela, se bem que, quer dizer, olhando até para o volume de prejuízos que ela representava mensalmente, os números apontam para cerca de 3 milhões de dólares por mês em prejuízos. Como é que nós fazemos cobertura desses prejuízos? Se não conseguimos, a nível doméstico, gerar uma receita que cubra. Então, é importante certas rotas, com exceção das que, a nível interno, têm um caráter estratégico. Por exemplo, seria questionável, mesmo gerando prejuízos, suspender-se uma rota para Niassa, uma rota para Chimoio, por mais que esta rota não fossem lucrativas. Claro que a ginástica seria como é que as operações das outras rotas, para Beira, para Nampula, poderiam ser capazes de compensar o prejuízo dessas rotas. Agora, subsidiar a rota de Lisboa não me parece ter, de facto, um elemento estratégico extraordinário. Aliás, falamos de operações que acumulavam, como se tem dito, cerca de 3 milhões de dólares em prejuízos por mês. Como é que nós permitimos que chegássemos a 20 milhões de dólares de prejuízos, mais de 20 milhões de dólares de prejuízos? Portanto, houve aqui uma inércia por parte dos gestores ou, se calhar, alguém beneficiava-se disso? Bom, é um fato interessante, porque há sempre que perguntar se determinada estratégia não está a trazer resultados, quanto mais cedo abandonar, melhor. Da mesma forma, podíamos perguntar sobre a mesma coisa, sobre o avião de carga. Ficar um ano, talvez 6 meses, poderia ter minimizado, de facto, os prejuízos. Mas tem aquilo que nos negócios chama-se período de adaptação, enquanto caminhamos para o período de cruzeiro, que é onde espera-se que, de facto, as receitas pudessem compensar os prejuízos iniciais. Mas há sempre sinais que mostram que, olha, do jeito que nós começamos, as receitas que estão a ser adquiridas e a tendência não mostra que nós vamos chegar neste período de cruzeiro, neste período de maturação. Está mais do que claro que os CFM, a IMOS e também a HCB vão adquirir uma empresa que está praticamente no fundo do poço. Até que ponto é que há o risco da LM acabar atraindo estas empresas para também uma situação negativa? Bom, na verdade, é aquilo que eu estava a fazer referência. Essa aquisição vai funcionar como aquilo que nós chamamos na física de vasos comunicantes. A LM tem um furo, tal como disse. Se você interliga essas 3 empresas, se o furo permanecer, então todas as empresas vão afundar juntamente com a LM. Então, o mais importante é fechar o furo que corre o risco de se comunicar a outras empresas que têm uma boa rentabilidade e não levar a uma situação onde o pouco que conseguia gerar lucros afunde juntamente com a LM. Então, eu acho que estas medidas, desfazer-se daquelas decisões estratégicas tomadas no passado, que se revelaram estarem a gerar prejuízos, que era, na verdade, um furo dentro do vaso comunicante, vão permitir, talvez não maior, vão permitir maior conforto, pelo menos na aquisição dessas empresas por parte da EMOS, HCB e CFM, mas também vão permitir uma real probabilidade de alavancar a LM. Se a LM fosse adquirida do jeito que está, com os furos que tem, estando no fundo do poço, podia ser muito difícil tirá-la do fundo do poço. Então ela tem que se libertar das amarras que lhe colocam no fundo do poço para permitir que essas 3 empresas, conjuntamente com as suas forças, possam lhe, de facto, alavancar. Egas, vamos agora mudar de tema. O fato é que o chefe do Estado, a partir de Addis Abeba, anunciou que
o governo está a estudar uma série de medidas para aliviar o custo de vida. Uma delas é a possibilidade de se retirar o IVA dos produtos alimentares e também se intervir nos preços dos combustíveis no sentido de baixá-los. Até que ponto é que uma possível retirada do IVA dos produtos alimentares ou uma descida do IVA pode ter um impacto no custo de vida através da redução dos preços? Bom, eu acho que é uma medida dentro do leque das diferentes medidas que poderiam ser tomadas. Esta é uma das mais flexíveis, entretanto, talvez não, enquanto esperamos que o preço reduza, não podemos esperar que ele reduza proporcionalmente. Ou seja, o fato de eu tirar 17% do IVA não vai significar que no dia seguinte o preço estará a 17% a menos. Até pode estar, né, em alguns produtos, mas noutros pode não estar, porque existem outros fatores que influenciam no preço e também existe um mecanismo de transmissão em cadeia que não se reflete no imediato. Eu acho que o mais importante, de facto, é dos produtos que forem escolhidos para que se corte o IVA, possa-se, paralelamente, informar e fazer uma monitoria ou fiscalização para garantir que tais preços de tais produtos realmente reduzam. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é assegurar que possa-se, na verdade, impedir que o vendedor não fique com a margem desta redução do IVA. Porque o IVA pode reduzir e depois... E beneficiar o agente econômico. O vendedor captar parte dele, simplesmente, e não termos a redução real dentro do mercado. Essas são as limitações desta medida. O outro elemento é que, teoricamente, aliás, a literatura e os estudos mostram que quando se reduz o IVA, os preços até podem reduzir, mas não reduzem na mesma medida. Entretanto, quando se volta a aumentar o IVA, os produtos aumentam rapidamente e numa medida proporcional ou acima do aumento do IVA. O que significa que o benefício líquido no longo prazo é que os preços poderão aumentar mais do que estão a reduzir por causa do IVA. Ou seja, a redução por causa do IVA não vai compensar o futuro aumento por causa da restituição do IVA. São esses elementos que provavelmente devem ser ponderados, aliás, devem ser considerados nesta medida. O enforcement da medida para o mercado é importante, para que ele se reflita realmente. Que tipo de intervenções adicionais o governo pode fazer para que a médio prazo ou a curto prazo o custo de vida possa reduzir em Moçambique? Bom, nós temos que considerar que parte do aumento do preço não é por causa do IVA como tal. Sabemos, na economia, nós temos procura e oferta. Sabemos que a oferta depende dos custos. Sim, o IVA resolve parte dos custos relacionados a colocar o bem disponível no mercado. Entretanto, o ambiente de operação, a falta de segurança, a baixa estabilidade, o fator de instabilidade ou de pequenas convulsões aqui e acolá, pode ainda pôr em causa a aplicação integral destas medidas de redução do IVA. Bom, por mais que eu tenha o IVA reduzido, se eu não consigo chegar ao mercado porque a estrada foi bloqueada, para que equivale? Ou seja, poucos estarão no mercado a oferecer aquele bem e serviço. E, portanto, por mais que o IVA tenha reduzido, mas se não há a fluidez, se as vias, o processo de estabilização, se a insegurança permanecer, o incentivo para que tais produtos sejam colocados no mercado a preços proporcionais à redução do IVA, pode ser baixo. É por isso que é uma medida quantitativa necessária, mas... Está a trazer aqui o fator estabilidade social como importante para que o custo de vida reduza. É um fator estrutural para que o custo de vida reduza. Porque, mais uma vez, o preço não aumentou por causa do IVA. Aliás, o IVA estava lá. O preço aumentou não porque havia IVA. Então, o reduzir o IVA não resolve o problema estrutural. Entretanto, consegue conter a pressão do fator estrutural. Ou seja, o fato de nós termos uma baixo nível de atividade econômica, o fato de nós termos algumas empresas, alguns comerciantes, alguns armazéns que foram saqueados, vandalizados e, portanto, produtos disponibilizados no mercado não estão em quantidade suficiente,
Com a redução do IVA, é possível que se estimule o consumo, e com o estímulo de consumo é possível que um e o outro volte a investir no mercado. Entretanto, isso depende da estabilidade ou tem uma boa participação da estabilidade. Desafios a longo e médio prazo, além da questão da paz social e também da questão fiscal, o que mais o governo deve começar a pensar para poder reduzir o custo de vida, pelo menos a médio e longo prazo? Bom, talvez olhar para outra componente. Porque, aliás, o custo de vida sempre vai aumentar. Os preços sempre aumentam. E é normal. E na economia é assim mesmo. A inflação é que estimula geralmente a produção, desde que ela seja controlada, baixa, estável, previsível. Então, isto é algo dado. O que deve acontecer é como empoderar as pessoas para poderem fazer face à inflação. Como empoderar as pessoas com rendimentos, com trabalho, com emprego, com produção, para que quando os preços aumentem, os seus rendimentos aumentem proporcionalmente para compensar o aumento dos preços. Este é que é o desafio. Daí que todas as políticas do Ministério da Economia, do Ministério de Planificação e Desenvolvimento, do Ministério das Finanças, devem convergir para o empoderamento dos moçambicanos na participação da atividade econômica, para que eles tenham o rendimento, para que no futuro possam fazer face ao aumento dos preços. Podem os preços baixar, mas se a pessoa não tem trabalho, não tem rendimento, da mesma vai ter dificuldades de garantir a cesta básica. Ainda bem que o Executivo anunciou ainda esta terça-feira, portanto, a aprovação de um fundo, a criação de um fundo de investimento para iniciativas juvenis ao longo dos distritos moçambicanos. A ver, vamos, qual é que vai ser o impacto desta medida anunciada esta terça-feira pelo Conselho de Ministros. Egas, obrigado pela presença aqui no Janela Econômica. Espero recebê-lo em mais ocasiões. Vamos continuar com o nosso Janela Econômica desta semana. A CTIA pede ao governo para que, juntamente com o Banco de Moçambique, encontrem soluções para a questão da falta de liquidez em moeda estrangeira nos bancos comerciais. A CTIA apresentou na passada terça-feira um conjunto de faturas de 66 empresas que não estão a conseguir pagar a fornecedores estrangeiros para a importação da matéria-prima e outros bens por falta do dólar. As faturas em cima da mesa são de 66 empresas. Em conjunto, correspondem a cerca de 377 milhões de dólares. As empresas pretendem pagar a importação de determinadas mercadorias cruciais para os seus processos de produção, mas há muito que não conseguem porque os bancos comerciais não têm o dólar. A CTA irá submetê-los ao Banco de Moçambique como prova material e quantitativa de que o problema das divisas no mercado cambial é real e muito sério, exigindo a atenção do governador do Banco de Moçambique para a busca de soluções. A CTA fala já de graves prejuízos para a economia nacional. A não resolução deste problema a curto prazo tem o condão de agravar a situação econômica na qual Moçambique se encontra e a deteriorar ainda mais as oportunidades de emprego, levando à continuidade das convulsões sociais que se tem assistido em todo o país. O grito de socorro vem de todos os lados. O pelouro do turismo da CTA fala já de cancelamento de voos internacionais para Moçambique. Tudo porque, depois das vendas, as companhias aéreas não conseguem expatriar o dinheiro para os seus países. Por exemplo, a Ethiopian Airlines voa para Moçambique. Reduziu as suas frequências, continua a voar, mas bloqueou o mercado moçambicano. O pelouro dos serviços privados de saúde também fala de dificuldades para importar fármacos e material médico-cirúrgico. As agências de venda de automóveis também começam a falar de paralisações. É sabido que em Moçambique 80% dos medicamentos vêm da Índia. E o governo da Índia, da mesma forma que o nosso país obriga a que a gente emita um termo para importação, eles também são obrigados a emitir um termo para exportação, mas mais rigoroso, porque eles só dão 3 meses que é para poder pagar as faturas emitidas exportadas, o que dificulta muito porque nós aqui ficamos com faturas mais de 6 meses
sem conseguir pagar por falta de divisa. Há tempos atrás, a área de medicamentos de saúde era prioridade para os bancos. Nós neste momento temos um parque de viaturas, em termos de refirma a todos os operadores automóvel em Moçambique, paradas por falta de peças de substituição. Mesmo pequenos pagamentos para fazermos as peças de substituição, não os conseguimos, estamos a fazer. Como soluções, a CTA aponta para 4 caminhos, mas o mais viável a curto prazo é que o Banco de Moçambique transforme parte das reservas internacionais em liquidez junto da banca comercial. Outra solução indicada pela CTA é que os grandes projetos nacionais repatriem as suas receitas e o dinheiro seja depositado na Banca Nacional. Nas últimas semanas, o Banco de Moçambique não deu uma resposta pública sobre o assunto. Empresários ucranianos procuram oportunidades de negócio e estabelecer parcerias em Moçambique. Os homens de negócio estão interessados em investir na agricultura, energia, mineração, tecnologia de informação e comunicação. It's our first country in Africa, and I'm so glad that we had so constructive discussions with CTA, with different business people and government officials. I see the opportunity here, like to bring investors, to bring business people to work here, also like to develop Africa for investors. Vez que seja um arranque imediato, vai-se trabalhar em cada um dos setores. Por exemplo, a agricultura, a Ucrânia é um grande produtor de trigo e estão interessados em fazer o intercâmbio com empresários moçambicanos na importação, mas também no aumento daquilo que são os skills na produção do trigo e na própria manufatura do trigo, né? Somos grandes consumidores, é uma boa oportunidade. Na área de tecnologias de informação e comunicação, abordou-se aqui a questão de uma grande oportunidade que é o e-commerce e também na criação daquilo que é uma plataforma, grande plataforma de empresários moçambicanos e ucranianos que possam desenvolver mais atividades neste setor. Identificou-se uma série de oportunidades e que nos próximos dias vai se desenvolver. Na área de mineração, falou-se daqui da mineração do ouro. Moçambique é um grande detentor de grandes reservas do ouro, então também há um grande interesse de fazer o intercâmbio nos dois setores. Falou-se também na área de energia, das energias renováveis, em que se podem desenvolver grandes plantas de produção de energia solar. E chegamos ao fim do Janela Econômica desta semana, numa altura em que o país se despede de Adelino Buque, empresário moçambicano que muito contribuiu para o crescimento do associativismo empresarial. Buque morreu na passada quinta-feira em Maputo, vítima de doença. A CTA descreve o malogrado como alguém que deve inspirar a nova geração de empresários moçambicanos. Vamos lançar um breve olhar ao comportamento das principais bolsas do mundo. As bolsas de Nova York, incluindo a New York Stock e a Nasdaq, fecharam em alta na terça-feira. As bolsas da Ásia, incluindo as de Xangai e Hong Kong, também fecharam em alta na terça-feira. As negociações entre a Rússia e a Ucrânia também provocaram a subida da Euronext, que opera em cidades como Dublin, Milão, Oslo, Bruxelas, Amsterdão, Lisboa e Paris. Vamos à cotação do barril de petróleo bruto. Usamos como referência o fecho do dia 17 do corrente mês. O preço do barril de crude Brent encerrou em alta, tendo sido cotado a 75,22 dólares, uma ligeira subida do preço em cerca de 0,64%, quando comparado com o preço da sessão anterior. Portanto, sexta-feira, o valor da abertura foi 74,67 dólares, o máximo atingido foi 75,38 e o mínimo de 74,19 dólares. Agora vamos lançar um breve olhar à taxa de câmbios. Esta semana, o dólar avança frente à maioria das moedas, impulsionado pelo cenário geopolítico, com discussões sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O dólar custa
63,27 meticais a compra e a venda 64,53 meticais. O rand custa 3,43 meticais a compra e a venda custa 3,5 meticais. O euro custa 65,98 meticais a compra e a venda custa 67,3 meticais. A moeda chinesa custa 8,68 meticais a compra e a venda custa 8,86 meticais. E esta é a taxa de câmbio praticada entre os bancos comerciais. Termina assim a presente edição do Janela Econômica. Queremos continuar a contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta usar o endereço eletrônico economia.tvm@gmail.com. Fique bem e até a próxima semana.